Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade à resolução de exercícios ao bloco pertinente à Lei 8935. Este é a segunda parte do nosso bloco de exercícios da nossa Lei 8935. Ontem nós não resolvemos a questão 8 e a questão 9, porque elas diziam respeito à jurisprudência do STF, mas nós vamos agora resolver essas questões. Então, vamos lá. Questão 8. Assinale a alternativa correta considerando o disposto na Constituição Federal sobre os servidores dos serviços notariais e de registro. O exercício do seu mistério corresponde à atividade empresarial, sujeitando-se a um regime de direito público, mas com responsabilidade regida pelo direito privado. Bem, não é isso. Ele tem uma característica sui generis, ele é uma atividade prestada por particulares, ele é regido por regras pertinentes ao direito privado e é um serviço que tem uma natureza pública. Aqui, essa questão A não faz o menor sentido. Exercem atividades estatais cujo exercício privado se submete à exclusiva fiscalização do Poder Executivo. Nós já vimos lá no 236 da Constituição, que é o Poder Judiciário e os outros órgãos. Isso também está na 8935, nós vimos isso ontem. Eu vou ler todas as questões e depois eu quero apontar para vocês um instrumento que é indispensável para as nossas provas, que é a Constituição e o Supremo, lá no site do STF. Essas questões de jurisprudência do STF, a maior parte delas nós conseguimos vencer se nós estivermos aí antenados, se nós estivermos aí a par das disposições trazidas aí nesse ponto, a Constituição e o Supremo. Vamos lá. Suas funções são típicas de atividades estatais, falsos, particulares. É inconstitucional norma de Constituição local que lhes concede a aposentadoria de servidor público e vincula seus proventos às alterações dos vencimentos da magistratura. Isso é verdade, essa é a resposta. Nós temos o julgamento do STF, eu vou apontar para os senhores agora. As suas atividades decorrem e são fundamentadas em atos estatais de concessão, não é concessão, é delegação. O ato administrativo não é de concessão, é delegação. Então, agora, eu vou aí... eu já cliquei aqui. Vamos lá. Eu vou desde o início. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Compartilhar aqui. Como é que fazemos isso? Os senhores vão, então, vir aqui. Constituição e o STF. Vão digitar a Constituição comentada pelo DF. Isso aqui, todos, obrigatoriamente, todos têm que consultar esse ponto, essa ferramenta. A Constituição e o STF. Então, vamos clicar aqui. Já cliquei, vou voltar aqui. Internet. Creio eu que é por causa do nosso horário, 19h23. Mas eu estava, inclusive, com ela aqui aberta. Vamos lá. Vou tentar mais uma vez. Não está carregando. Que pena. Aí. Vamos lá. Não devia ter saído, hein? Só um minutinho, por favor. Não consigo acessar o site agora. Eu já tinha ele com a aba, fui mostrar como nós deveríamos fazê-lo. Deixa eu ver se eu consigo. Que pena. Que pena, não vou conseguir acessar essa informação aqui. Daqui a pouco eu volto a ela.
Daqui a pouco eu volto a ela. Eu vou ler para os senhores a anotação desse julgado que diz que é inconstitucional o nome de Constituição local que lhes concede aposentadoria de servidor público e vincula seus proventos aos vencimentos da magistratura. Isso teve... Deixa eu ver aqui. É incrível. Quando a gente mais precisa, a gente tira o computador. Estou aqui para localizar esse julgamento. Não consegui. Não estou conseguindo acessar. Mas então, ADI 139. ADI 139. Tabeliões e oficiais de registros públicos, aposentadoria e inconstitucionalidade da norma da Constituição local, que além de conceder-lhes a aposentadoria de servidor, para esse efeito eles não são servidores públicos, vinculam os respectivos proventos às alterações dos vencimentos da magistratura precedente. ADI 139. Legislação anotada aqui. Enfim, vou deixar aqui porque eu não estou conseguindo acessar agora, nesse momento, a Constituição e o Supremo. Mas como funciona essa ferramenta? Essa ferramenta ela traz para cada um dos artigos da Constituição os pontos relevantes, o entendimento aí do STF sobre aquele determinado artigo. Isso é extremamente importante aí para as nossas provas. Então, vamos ter aqui o 8ª letra D e quando nós acessarmos aqui a Constituição, o artigo 236, a Constituição e o Supremo, nós vamos passar por esses julgados. Questão 9. No tocante ao regime jurídico dos serviços notariais e de registro, conforme o entendimento do STF, é correto afirmar que as atividades notariais e de registro se inscrevem no âmbito das remuneráveis por tarifa ou preço público, isso é falso, são remuneráveis por taxa. Nós temos aí também a Constituição e o Supremo, nós vamos ver o julgamento aí do ministro Carlos Aires Brito nesse ponto, né, do artigo 236. Ele comenta que comenta o artigo 236, que é o julgamento mais importante, acredito eu, para se definir a natureza jurídica dos serviços notariais e registrais. Letra B. As custas judiciais e os emolumentos concernentes aos serviços notariais e registrais, por não possuírem natureza tributária, é falso que eles possuem natureza tributária. Eles possuem natureza tributária e eles são obrigados eles devem obedecer aos princípios tributários. A letra B está falsa. Letra C. Fere o princípio da isonomia ou concurso público para titulados de serviços notariais de registro que confere pontuação ao tempo da prática da advocacia ou ao exercício da magistratura. Isso é falso, porque isso é contado como atividade jurídica. Inclusive, a resolução 81 do CNJ, ele traz aí o que deve ser pontuado, né, no concurso. Letra D. É inconstitucional a destinação do produto da arrecadação da taxa de fiscalização da atividade notarial e de registro ao órgão público e ao próprio Poder Judiciário. Não, essa taxa de fiscalização ela é revertida aí para o Poder Judiciário, os tribunais de justiça estaduais. Isso é falso também. Eu não vou conseguir dizer aqui os votos, as ADIs, porque eu não estou a acessar a Constituição Suprema agora, mas daqui a pouco eu volto a acessá-la. Ao titular interino do Serviço Notarial de Registro não pode ser aplicado o regime remuneratório previsto para os delegados do Serviço Público Extrajudicial. Isso é falso, Renato. Isso é verdadeiro. O interino, ele se submete, sim, ao teto dos ministros do STF. A letra E. Esse julgado foi de fevereiro de 2019. É bem recente esse julgado, a letra E.
ao titular interino do serviço notarial. O titular interino, não é o delegatário, é o interino, é aquela pessoa que foi ali nomeada pelo Tribunal de Justiça. Não pode ser aplicado o regime remuneratório previsto para os delegados. Não pode. Não pode. Não pode, porque o regime de remuneração dos delegados ele é distinto, ele não submete a teto, etc. Correto? Então tá. Deixa eu ver aqui mais uma vez. Regime remuneratório dos interinos. Aqui, ó. Achei o informativo 923 do STF. Vamos ver se eu consigo abri-lo. E dizer o direito. Acho que vai dar certo. Vamos conseguir. Às vezes a gente não consegue no STF, mas a gente consegue dizer o direito. Eu gosto de trazer a fundamentação. Vamos lá. Aqui, ó. Esse é o informativo 923, perdão, do STF. É os substitutos interinos dos cartórios extrajudiciais, eles devem receber limitado ao teto do funcionalismo público. Vamos lá. STF, segunda turma, mandado de segurança 29039 do DF, relator ministro Gilmar Mendes, foi julgado em novembro de 2018. Incide o teto remuneratório constitucional aos substitutos interinos de serventias extrajudiciais, né? Os cartórios ou serventias extrajudiciais praticam atividades extrajudiciais fora do judicial e que são necessárias para garantir a paz, né? Publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos, né? Exatamente. Elas são os cartórios de protesto, de notas, URI, etc. Os titulares são ou notários, tabeliães ou registradores, né? 236. Então, aqui nós temos toda a fundamentação. E essa do 103B que é interessante também. Ó, o CNJ da Constituição, é porque é recente. O CNJ é o órgão correicional máximo do Poder Judiciário. E por essa razão fiscaliza também as serventias extrajudiciais. Existe, inclusive, previsão expressa no artigo 103B. Artigo 103B, ele vai tratar do CNJ e no parágrafo 4º ele diz que compete ao Conselho, deixa eu aumentar aqui para ficar melhor. Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura, cabendo ao CNJ. 3. Receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro, que atuem por delegação do poder público ou oficializados, né? Receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias, órgãos prestadores de serviços notariais e de registro e órgãos prestadores. As serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder público ou oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso e determinar a remoção, a disponibilidade ou aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções. Ótimo. Aí nós temos aí várias regras, né? Enfim, conclusão. Posição pacífica de ambas turmas. Ótimo. Sempre ok. Então,
As outras todas eu consigo na Constituição, mas agora, mais uma vez, eu não vou conseguir acessar esse site do STF, mas não tem problema não. Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui pelo Dizer o Direito. Dizer o Direito. Atividades notariais e de registro. A letra A. Taxa. Taxas. Vamos ver se nós temos aqui. Aqui não está falando sobre a natureza, mas deixa eu ver esse julgado aqui. Direito... RCPN pode realizar outros serviços remunerados, fora aqueles já previstos na Lei de Registros Públicos, desde que estejam relacionados com as atividades registrais, e o convênio que autoriza essa prática deve ser fiscalizado pelos órgãos correcionais do Poder Judiciário. Tudo bem, não diz muito exatamente sobre a natureza jurídica da taxa, da cobrança, né, dos emolumentos, mas talvez vamos conferir. Espera aí. Essa aqui é interessante também, ó. O RCPN, a lei de 2017, ela inseriu os parágrafos 3º e 4º ao artigo 29 da 6.015, prevendo o seguinte: os oficiais do RCPN são considerados ofícios de cidadania e estão autorizados a prestar outros serviços, né? Inclusive, a gente já estava discutindo isso lá no Amazonas, mas nós precisamos de ter celebrado o convênio, o que ainda não ocorreu, né? Para expedir o CPF, a carteira de identidade, o passaporte, etc. Os ofícios de cidadania. Isso aí vai aumentar a renda dos cartórios, dos RCPNs, aí que desde a gratuidade eles vêm sobrevivendo basicamente do fundo, né? Do repasse, né? Os oficiais do Registro Civil das Pessoas Naturais são considerados ofícios da cidadania e estão autorizados a prestar outros serviços remunerados na forma prevista em convênio, que me parece que, acho que, se não me engano, alguém me disse isso, só o Espírito Santo, enfim, não vou saber dizer com precisão qual estado que já tem esse convênio, mas me parece que não há ainda esse convênio. Em credenciamento ou em matrícula com órgãos públicos e entidades interessadas. O convênio independe de homologação e será firmado pela entidade classe dos registradores civis de pessoas naturais de mesma abrangência territorial do órgão ou da entidade interessada. Ao julgar uma DI proposta contra esses dois dispositivos, o STF decidiu conceder interpretação conforme a Constituição, ao parágrafo 3º do artigo 29, para dizer que os outros serviços remunerados eles devem obrigatoriamente ter alguma relação com o exercício das atividades registrais do RCPN. Claro, né? Enfim, acredito eu que carteira de motorista não tem relação com o RCPN, mas a emissão, por exemplo, de uma identidade de um CPF, sim. Vale ressaltar, portanto, que a ampliação das competências foi uma inovação constitucional. No entanto, esses novos serviços eles devem ter relação com as atividades do RCPN, previstas na Lei de Registros Públicos, e declarar nulidade parcial com redução do texto da expressão independe de homologação, constante no parágrafo 4º do mesmo artigo 29. A fiscalização prévia e posterior dos convênios pelo Poder Judiciário é uma exigência constitucional e não pode ser suprimida pela lei. Então, esse independe de homologação aí poderia ensejar, né, um entendimento de não análise do convênio pelo Poder Judiciário. Então, o STF ele já afastou essa interpretação, correto? Interessante, não tem muito a ver com o que nós estamos falando aqui agora nessa questão, mas isso é ótimo. Ofícios da cidadania, RG, CPF e passaporte, são os três. O Partido Republicano ajuizou dizendo que teria havido contrabando legislativo, a Lei 13.484 é fruto de um NIP e, nesse caso, não haveria urgência a justificar a edição da medida, né? Além disso, teria havido
também inconstitucionalidade, pelo fato de a lei conferir a possibilidade de os registros do RCPN desempenharem serviços totalmente estranhos. Contrabando legislativo. A lei é fruto da conversão da MP 776. Vale ressaltar que a MP 776, quando foi publicada pelo PR, tratou unicamente de um assunto, naturalidade facultativa, ou seja, a MP alterou os artigos 19, 54 e 70 da 6.015 para permitir que crianças nascidas em hospitais distantes de suas cidades de origem fossem registradas como naturais da cidade de domicílio do pai, da mãe, e não necessariamente do local do nascimento. A MP, quando chega ao Congresso, tramita como se fosse um projeto de lei ordinária, e assim é possível guardar algumas limitações que deputados e senadores propõem emendas, alterando, suprimindo, acrescentando novos dispositivos. E aí foi nessa tramitação que houve a inserção do parágrafo 3º e parágrafo 4º. Então, de certa forma, contrabando, porque ela feriu a iniciativa. É como se um deputado tivesse falado o seguinte: concordo com o MP proposto pelo PR, mas já que ela está alterando a lei, vamos modificar o artigo 29, né? Então, o contrabando legislativo consiste na inserção por meio de emenda parlamentar de assunto diferente do que é tratado na MP que tramita no Congresso Nacional. É prática vedada no entendimento do STF, mas, segundo o STF, nesse caso específico, não houve contrabando legislativo. Ok, vamos parar por aqui, porque eu não quero me estender nessa questão específica do RCPN agora. Na verdade, eu queria falar sobre a natureza jurídica dos emolumentos no dizer o direito. Deixa eu... Vamos ver aqui. Infelizmente, não vou conseguir agora, mas não tem problema. Vamos continuar aí para as nossas questões. A 8 e 9, 8, letra D, 9, letra E. Vamos lá para a questão 10. Nós já fizemos a questão 10. A Lei Federal 8935 prevê que são direitos dos notários e registradores. Nós já vimos isso aqui. Os direitos, ele tem dois direitos, né? Ele vai exercer a opção e ele vai ele vai exercer a opção no caso de desmembramento e desdobramento, e ele vai poder organizar órgãos de classe, de defesa de classe, e participar destes órgãos de defesa de classe. Vamos lá no artigo da 8935. Vamos lá. Infelizmente, só esse site do STF que está fora. Compartilhar aqui. Ok. Atribuições, 11, 12, ingresso, prepostos, responsabilidade, incompatibilidade, impedimento, direitos e deveres. Exercer opção, organizar associações ou sindicatos de classe e deles participar. São estes dois. Os outros são os deveres. Guardar sigilo sobre a documentação e os assuntos de natureza reservada, de que tenham conhecimento em razão de exercício de sua profissão e facilitar por todos os meios acesso à documentação. Dever, letra A, é dever. B, organizar associações e sindicatos de classe e deles participarem e encaminhar ao juiz competente as dúvidas levantadas. Um é direito, o outro é dever. Então, a questão é muito simples. Ela veio mesclando o que é direito e o que é dever. Letra C, primeira parte, é direito exercer opção nos casos de desmembramento ou desdobramento, organizar associações ou sindicatos de classe, todos são direitos. Artigo 29, letra C. Correto, gabarito. E D, letra E, ele mescla. Proceder de forma a dignificar a função exercida, tanto nas atividades profissionais como na vida privada. É um dever que atender às partes com eficiência, urbanidade e presteza. Exercer opção nos casos de desmembramento e desdobramento de sua serventia e guardar sigilo sobre a documentação e os assuntos de natureza reservada de que tenham conhecimento em razão do exercício de sua profissão. Um é direito e o outro é dever. Adiante. 11. No exercício das atividades notariais e de registro e de acordo com a 8935, é correto afirmar: os notários e registradores estão sujeitos pelas infrações que praticarem, assegurado amplo direito de defesa às penas de advertência, repreensão, multa, suspensão de 120 dias, prorrogáveis por mais 30 e perda da delegação. Quase isso. O 31, ele diz que são infrações disciplinares que sujeitam os notários
e registradores. E o 32, ele diz que são as penas, a multa, a repreensão, multa, suspensão, perda da delegação. Mas a suspensão não é por 120 dias, é 90 mais 30. A letra A é falsa. Letra B. Em cada serviço notarial de registro haverá tantos substitutos, escreventes e auxiliares quanto forem necessários a critério de cada notário ou oficial de registro. Os substitutos e os escreventes poderão, simultaneamente com o notário ou oficial de registro, praticar todos os atos que eles sejam próprios, exceto nos tabelionatos de notas, lavrar, testamentos. Ele está a pedir especificamente nos termos da 8934. Então, você tem que vir aqui no artigo 20, parágrafo 4º, e vai ter a resposta. Os substitutos poderão. Aí ele está falando aqui, exceto, não. Aqui ele diz, os substitutos poderão. Lá no Código Civil nós temos uma disposição que realmente diz que eles não podem lavrar o testamento, no Código Civil. Mas aqui não é Código Civil, é 8935. Os substitutos eles poderão, simultaneamente com o notário ou oficial de registro, praticar todos os atos que eles sejam próprios, exceto nos tabelionatos de notas, lavrar testamentos. Artigo 20, parágrafo 4º. Não, peraí. Os substitutos poderão simultaneamente com essa parte. É correto afirmar. Essa letra B está certa. Não, eu acho que é no Código Civil. Peraí. Aqui ele não pode lavrar testamento, mas o Código Civil autoriza. Realmente é isso. Só um minutinho, por gentileza. Vamos lá no Código Civil. Vamos lá dos testamentos, lá na parte final do direito das sucessões. Ctrl F. Dos testamentos. Peraí. Vamos lá. Codicílios em particular. O testamento. São testamentos ordinários. São requisitos essenciais do testamento público. Ser escrito por tabelião ou seu substituto legal, de acordo com as declarações do testador, podendo este servir-se de minuta, notas ou apontamentos. O testamento é por tabelião ou substituto legal. E aqui ele fala escreventes, né? Na verdade é isso. E aqui ele fala que os substitutos poderão... Não, perdão. O Código Civil diz... Às vezes isso é meio confuso. Perdão, peraí. Deixe-me assentar, refletir sobre essas disposições. O Código Civil, ele traz aqui, no artigo 1864, inciso 1, ao Tratado do Testamento Público, dizer que ele pode ser escrito pelo tabelião ou por seu substituto legal. Então, sim, o Código Civil pode o testamento ser escrito pelo substituto. Aqui no artigo 20, parágrafo 4º, diz que os substitutos eles poderão praticar todos os atos, exceto lavrar testamentos. Em cada serviço notarial de registro haverá tanto substitutos, escreventes auxiliares, quanto forem necessários, a critério de cada notário ou oficial de registro, tá certo? Os substitutos, olha que maldade. E os escreventes, não, apenas os substitutos, os escreventes não. Essa questão é muito maldosa. Os substitutos poderão simultaneamente praticar todos os atos que eles sejam próprios, exceto lavrar testamentos. Então, eu acho que eu fico com as disposições da Lei Especial da 8935, que o substituto não possa lavrar testamento, embora o Código Civil o autorize. É isso. Mas o erro é dizer que os escreventes. Não, não. Você tem que pensar que vamos ter escreventes e auxiliares, e dentre os escreventes, um será eleito para ser o substituto, né? Ótimo. A delegação, letra C.
A delegação para o exercício da atividade notarial de registro depende dos seguintes requisitos: habilitação em concurso público de provas e títulos, ser brasileiro nato, capacidade civil, quitação com as obrigações eleitorais e militares, diploma de bacharel em direito e verificação de conduta condigna para o exercício da produção. Não faz o menor... Bem, estava tudo certo. Habilitação em concurso público de provas e títulos. Certo. Ser brasileiro nato. Ele fala nacionalidade brasileira. O erro está aqui, no inciso 2. Ser brasileiro nato. Assim, capacidade civil, quitação com as obrigações eleitorais e militares, diploma de bacharel em direito, ok? Verificação de conduta condigna para o exercício da produção, da profissão, enfim, não foi anulada. VUNESP, Rio Grande do Sul, né? O exercício da atividade notarial de registro, letra D, é incompatível com a advocacia, o exercício da intermediação dos seus serviços ou o exercício de qualquer cargo, emprego ou função pública, ainda que em comissão, a diplomação na hipótese de mandato eletivo e posse nos demais casos implicará o afastamento da atividade. Isso é verdade, é o artigo 25, nós já vimos esse artigo. O exercício da atividade notarial de registro é incompatível com o da advocacia, o da intermediação de seus serviços ou o de qualquer cargo, emprego ou função públicos, ainda que em comissão. A diplomação na hipótese de mandato eletivo e a posse nos demais casos implicará no afastamento da atividade. Artigo 25, parágrafo 1º e parágrafo 2º. Portanto, letra D está correta. Letra E. Extinguir-se a delegação a notário oficial de registro por morte, aposentadoria facultativa, aposentadoria compulsória, não existe isso. Invalidez, renúncia, nos termos do artigo 35. 8925, não, 8935, outro erro aqui da lei. O descumprimento comprovado da gratuidade, sim, isso é verdade. O descumprimento da gratuidade. Vamos lá. Renúncia. Extinguir-se-á a delegação. Morte, aposentadoria facultativa, invalidez, renúncia. Nos termos do artigo 35, não. Nos termos do artigo 39. Outro erro aqui. Perda. Não, perda nos termos do artigo 35. Tá, tudo bem. É perda nos termos do artigo 35. Tá, tudo bem. Ótimo. Descumprimento comprovado da gratuidade dos atos necessários ao exercício da cidadania. Exatamente. Exatamente. Isso é verdade. Mas essa aposentadoria compulsória não se aplica. 11, letra D. 12. Adiante. A jurisprudência do STF firmou orientação no sentido de que as custas judiciais e os emolumentos concernentes aos serviços notariais e registrais possuem natureza tributária, qualificando-se como taxas remuneratórias de serviços públicos. Letra C. Emolumentos. Deixa-me jogar aqui. Aqui, ó, eu não consigo abrir a legislação, né, a Constituição comentada, mas eu consigo ler aqui quando eu jogo no Google. A jurisprudência do STF firmou orientação no sentido de que as custas judiciais e os emolumentos concernentes aos serviços notariais e registrais possuem natureza tributária, qualificando-se como taxas remuneratórias de serviços públicos, sujeitando-se, em consequência, aos princípios tributários, portanto. 13. Hércules da Silva, desde o ano de 2010, estava respondendo regular interinamente pelo primeiro tabelionato de notas do município X. Mas, com base em lei estadual que disciplinava o Instituto da Remoção, obteve do TJ autorização para ser removido em 2012, sem necessidade de concurso público ao RI do mesmo município. Neste outro cartório, exerceu suas funções interinamente por 2 anos. No ano de 2017, a referida lei estadual foi declarada inconstitucional e o cargo de Hércules foi ocupado pelo titular aprovado por concurso público. Considerando essa situação hipotética, assinale a alternativa correta. Durante a sua regular interinidade no tabelionato de notas, Hércules tinha direito ao percebimento
de seus vencimentos pelo regime remuneratório dos delegados? Nós já vimos isso. Falso. Ele era interino. O interino se submete ao teto. Não tem o mesmo regime remuneratório dos delegados. Letra A, falsa. B. Os atos praticados por Hércules durante o exercício... A letra A está equivocada. Ele pede a correta. Os atos praticados por Hércules durante o exercício da sua interinidade, no RI, devem ser considerados nulos. Isso é falso. Não são, não. E ele deverá responder não, não, não. Ele responde civilmente, sim, pelos danos, mas os atos dele não são atos nulos, né? Nós temos aí o princípio da aparência. Não é nem o princípio da aparência, no caso, porque ele, como interino, ele está regularmente investido, correto? Ele está regularmente investido. Letra C. Os efeitos dos atos praticados por Hércules com aparência de legalidade durante a sua interinidade no cartório de RI poderão ser aproveitados na medida em que atingiram terceiros de boa-fé, sendo seus vencimentos sujeitos ao limite remuneratório dos agentes estatais. Essa aqui foi a resposta. Mas é porque o caso típico, o caso próprio trazido na questão é um caso real. Houve a pessoa, ela era interina, só que ela foi removida e ela passou a assumir a outra titularidade da serventia. A princípio parece que ela não era mais interina, mas sim ela era titular, né? Mas é que ele fala autorização para ser removido. Então, assim, remoção de interino de um para o outro, né? Isso aqui, então, essa interinidade aí, essa remoção, a princípio de interino de um e de outro, é um ato do Tribunal de Justiça e é um ato, enfim, discricionário aí do Tribunal de Justiça. Não é bem remoção, não. Na verdade, é a pessoa ser nomeada para interino em outro cartório. Correto? Isso aí não é bem remoção, não. Na verdade, não é remoção, é isso que eu estou a dizer. Ele perde a interinidade aqui e ele assume a interinidade no outro. O Tribunal de Justiça pode fazê-lo enquanto aquela vaga ela não é cumprida, não é suprida, né? Não é ocupada. Essa letra C foi considerada a resposta correta. Hércules, que não tinha direito ao percebimento de vencimentos pelo regime remuneratório dos delegados do serviço, não terá seus atos anulados em razão da prescrição, mas deverá ressarcir os cofres públicos pelos vencimentos percebidos? Não, isso é falso. Não terá seus atos anulados, mas não terá que ressarcir os cofres públicos. Hércules, quando ocupou o cargo no RI, tinha direito ao percebimento de seus vencimentos pelo regime dos delegados falso? Não é. 14, portanto, a letra C. A responsabilidade civil dos notários e oficiais de registro prescreve em... Aqui nós temos a nossa 8935, dizendo o prazo de 3 anos da prática do ato. É o artigo 22, parágrafo único, não é? Exatamente. Prescreve em 3 anos a pretensão de reparação civil, contado o prazo da data de lavratura do ato registral notarial. 14, letra D. 15. Em relação aos serviços notariais e de registro, a assinale correta. São exercícios em caráter público por delegação do Poder Judiciário? Não. Essas disposições estão na ADI 3089 e na Constituição comentada do artigo 236. Exercidos em caráter privado. Se inscreve no âmbito das remuneráveis? Não, por taxa. Esse é o voto lá do ministro Carlos Aires Brito, que foi o relator dessa DI, que é um voto brilhante. São atividades paraestatais cujo exercício privado já sob exclusiva fiscalização do Poder Executivo falso. Nós já vimos no 236, que a fiscalização é pelo Poder Judiciário e ainda o fato de haver não inibe a fiscalização por outros órgãos, como o Ministério Público. O Estado responde objetivamente pelos danos causados a terceiros em decorrência da atividade notarial, cabendo direito de regresso contra o causador do dano, em caso de dolo ou culpa. E se não o fizer, pode estar sujeito o agente que deveria voltar pelo ato de improbidade. Nós vimos isso ontem, naquele voto, né? Nós vimos isso ontem, a letra D. Letra D. 16. De acordo com a 8935, a assinale é incorreta. Prescreve em 3 anos a pretensão de reparação civil, contado o prazo
da data de lavratura do ato registral ou notarial. Artigo 22. Os notários e os oficiais de registro, eles gozam de independência no exercício de suas atribuições, têm direito à percepção dos emolumentos integrais pelos atos praticados na serventia, só perderão a delegação nas hipóteses previstas em lei. É o artigo 28. Vamos lá? Exatamente, é o caput do artigo 28. Os notários e oficiais de registro, eles gozam de independência no exercício de suas atribuições, têm direito à percepção dos emolumentos integrais pelos atos praticados na serventia e só perderão a delegação nas hipóteses previstas em lei. Ótimo. Os notários e os oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo. A gente vai retornar ao artigo 22. Pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso. Artigo 22, caput, ipsis literis. Incumbe aos notários e aos oficiais de registro praticar, com aprovação da corregedoria, não, independentemente de autorização, é o artigo 41. Vamos lá no artigo 41. Vamos lá. Incumbe aos notários e aos oficiais de registro praticar, independentemente de autorização, todos os atos previstos em lei necessários à organização e execução de serviços, podendo ainda adotar sistema de computação, microfilmagem, disco óptico e outros meios de reprodução. Ótimo. 16, portanto, letra D. 17. Essas da Consulplan são as que têm se mostrado assim mais complexas, né? As mais difíceis têm sido as da Consulplan. Os notários e registradores se incluem, questão 17. Em relação aos serviços notariais de registro, é correto afirmar que os notários e registradores se incluem como órgãos do Poder Judiciário? Falso. 236 e também o artigo 37, ele diz que a fiscalização é pelo Poder Judiciário, né? 236 da Constituição, não. Está equivocado a letra A. Ao CNJ cabe fixar as normas gerais e estabelecer os emolumentos relativos aos atos praticados pelo serviço notarial. Não, lei federal, nós já sabemos regras gerais. O parágrafo 2º do 236 naquela lei 10.169. De qualquer forma, vamos voltar lá na Constituição. Constituição Federal. Exatamente. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado por delegação do poder público. Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário. Parágrafo 2º. Lei federal estabelecerá normas gerais para a fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro. E aqui nós temos a Lei 10.169 de 2000, que regulamenta o parágrafo 2º do artigo 236, mediante o estabelecimento de normas gerais para a fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro. Essa lei é muito importante, hein? Adiante. A delegação para o exercício dos serviços notariais e de registro pode recair sobre empresa ou pessoa mercantil, falso, pessoa natural. Nós vimos isso, é o caput do 236. Falso, a letra C. A fiscalização judiciária dos atos notariais e de registro será exercida pelo CNJ, sem prejuízo da competência correcional dos tribunais, sempre que necessário, ou mediante representação de qualquer interessado, quando há inobservância de obrigação legal por parte do notário, oficial ou preposto. Exatamente, é o 103b, parágrafo 4º. Nós já falamos sobre isso. Espera aí, eu tenho que voltar aqui na Constituição. O 103, ele diz...
103A, 103B. O CNJ ele compõe-se de 15 membros, com mandato de 2 anos, admitido uma recondução sendo, ótimo. Parágrafo 1º. O Conselho será presidido pelo presidente do STF, nas suas ausências e impedimentos, pelo vice do STF. Os demais membros serão nomeados pelo presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado. Parágrafo 3º. Parágrafo 4º. Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura. 1, 2, 3. Esse que é o que nos é relevante. Receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder público ou oficializados sem prejuízo da competência disciplinar e correicional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção ou a disponibilidade e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa. Ótimo. Atribuição do CNJ no inciso 3 responde à letra D. Vamos lá para a questão 18. Leonardo da Vinci teve boa sorte da Consulplan 2018. Leonardo da Vinci teve a boa sorte de nascer fora do casamento. Portanto, a questão 17 é letra D, com fundamento em 103B, parágrafo 4º, inciso 3º. Leonardo da Vinci teve a boa sorte de nascer fora do casamento. Ponto. Caso contrário, provavelmente teria se tornado tabelião, assim como todo primogênito legítimo de sua família. Havia pelo menos 5 gerações. Leonardo da Vinci, pintor renascentista, né? O gênio renascentista. Caso contrário, provavelmente teria se tornado tabelião, assim como todo primogênito legítimo de sua família. Havia pelo menos 5 gerações. As raízes de sua família remontam ao começo do século XIV, quando seu tataravô Michele atuava como tabelião no vilarejo de Vinci, nas colinas da Toscana, cerca de 30 quilômetros a oeste de Florença. Com o crescimento da economia mercantil italiana, os tabeliães cumpriam um importante papel ao legitimar acordos comerciais. Os tabeliães, né, legitimavam acordos comerciais. Legitimavam vendas de terras, testamentos e elaboravam outros documentos jurídicos em latim, frequentemente enfeitando o texto com referências históricas e floreios literários. Embora algumas guildas aceitassem os filhos ilegítimos de seus integrantes, esse não era o caso da Arte de Judici Notae, a venerável guilda de juízes e tabeliães fundada em 1197, que o pai de Leonardo integrava. O tabelião cumpriu os papéis de testemunha certificada e escrivão. Escreveu Thomas Quain em Illegitimacy in Renaissance Florence, em inglês. Não me perguntem de onde que eles tiraram essa questão. Sua confiabilidade devia estar acima de qualquer suspeita. Ele tinha de ser alguém totalmente em sintonia com as regras da sociedade. Uma semana depois, Piero da Vinci, pai de Leonardo da Vinci, abandonou Caterina e o filho pequeno e voltou para Florença, onde já na segunda-feira retornou ao escritório a fim de atestar a autenticidade de documentos para os clientes. Cotege a Lei 8935, com os trechos transcritos na obra citada, e assinale a alternativa que contém algum princípio, norma, função, competência do tabelião brasileiro consagrado na lei e que não está mencionado nos trechos da obra. Autenticar fatos e lavrar atos notariais. Eu vou falar que a letra A foi a resposta. Não está aqui nesse texto autenticar cópias. Ele não autenticou nenhuma cópia aqui nesse texto. Autenticar fatos. Aqui nós temos essa expressão. Com o crescimento da economia mercantil, os tabeliães cumpriam um importante papel ao legitimar acordos comerciais, vendas de terra, testamentos e elaborar outros documentos. Isso tem a ver com autenticar fatos. Melhor dizendo, é essa última linha. Uma semana depois, Piero da Vinci, etc., retornou ao escritório a fim de atestar a autenticidade de documentos para os clientes. A letra B é a última linha do texto. Letra C. Compete ao tabelião de notas lavrar as escrituras públicas e testamentos públicos. Essa, sim, seria na primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha, quinta linha. Quinta linha.
Legitimar acordos comerciais, vendas de terra, testamentos e elaborar outros documentos jurídicos em latim. A letra C está em consonância. É dever do tabelião de nós proceder de forma a dignificar a função exercida, tanto nas atividades profissionais quanto na vida privada. Embora, enfim, isso é uma interpretação muito subjetiva. O filho nascido fora do casamento não advém de uma conduta não digna, diz o texto, né? E diz essa guilda a que ele pertencia. Não era o caso da arte dei judici e notai, a venerável guilda de juízes e tabeliães. Não aceitavam os filhos ilegítimos. Então, eu acho que seria isso, né? No contexto. 19. Isso é um fato, não é uma opinião, correto? 19. Além dos casos expressamente consignados, os oficiais são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que pessoalmente ou pelos prepostos ou substitutos que indicarem ou causarem aos interessados no registro. Essa responsabilização ocorre tanto nos casos de culpa quanto nos casos de dolo, né? Porque ela é subjetiva. Então, vamos lá no artigo 22. Ela é uma responsabilidade subjetiva. A do Estado é objetiva, correto? Os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, seja por culpa ou seja por dolo. 19, letra D. 20. Quanto ao regime jurídico dos notários e registradores, é correto afirmar que, letra A, a atividade notarial registral é incompatível com a advocacia, exceto quando o notário ou o registrador atuar em causa própria. O artigo 28, ele fala o seguinte, essa está errada. Não. Porque nós não temos essa exceção aqui. Não é o 28, não. Espera aí. É o 25. É o 25. Coloquei 28, mas é 25. O exercício da atividade notarial de registro é incompatível com o da advocacia ou da intermediação de seus serviços ou de qualquer cargo, emprego ou função públicos, ainda que em comissão. Letra A falsa. O ingresso na atividade notarial registral possui como requisito a formação superior em direito de 3 anos de prática jurídica? Falso. Não, nós não temos esse requisito. Isso é um requisito para a pontuação, né? A pontuação, sim. Em nenhuma hipótese é admitido o ingresso da atividade notarial de profissionais que não possuam formação superior em direito. Olha, o artigo 14, ele diz que aquelas pessoas que exercem a atividade há mais de 10 anos, né? Artigo 14. Artigo 15, parágrafo 2º, né? Ao concurso público deverão concorrer candidatos não bacharéis em direito que tenham completado até a data da primeira publicação do edital do concurso de provas e títulos 10 anos de exercício em serviço notarial ou de registro. Ótimo. E letra D, está certo. O titular concursado na serventia exerce efetiva função pública, devendo ser respeitada a regra constitucional que veda a acumulação de cargos, empregos e funções públicas. Isso é verdade. Nós acabamos de falar sobre isso aqui. É o 25, né? É incompatível, o exercício da atividade notarial de registro é incompatível com o da advocacia, da intermediação do seu serviço ou de qualquer cargo, emprego ou função públicos, ainda que em comissão. Deixe-me ver aqui no artigo 236, contrário. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado por delegação do poder público, parágrafo 1º, lei regulará as atividades, disciplinar a responsabilidade civil e criminal dos notários. Não. Aqui o 236, ele não fala sobre isso. Fala mesmo aqui na 8935, no artigo 25. Portanto, nós vamos encerrar aqui a nossa segunda parte da nossa Lei 8935 e amanhã nós voltamos aí para continuarmos aí os próximos exercícios. Eu vou interromper aqui e vou abrir, Renato, para nós comentarmos aí os exercícios, tá bom?